Amados, vamos ficar em pé e fazer uma oração. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos juntos, né? Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que estamos em Tua casa. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso bom pastor. Bendito sejas Tu para todo sempre. Dá-nos uma escola bíblica dominical maravilhosa, abençoada. E olha para nós com Teu olhar de carinho e de bondade. Senhor, nós Te louvamos pelos irmãos que aqui já estão e que para cá se dirigem. Ó Deus eterno, Te louvamos, ó Deus, por aqueles que assistirão através da live. Glória seja dada ao Teu nome. Nós Te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Servindo ao nosso Senhor, bendizendo ao nosso Deus. Amados, peguem por gentileza, você já recebeu sua lição impressa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos trabalhar juntos hoje com o estudo número 12, que é Tua vara e teu cajado me consolam. Né? Exatamente o texto áureo está aí na página 65. Os irmãos que acompanham de casa, vejam por gentileza no smartphone, a lição já foi distribuída em todos os grupos, tá bom? E, bem, vamos juntos. Diz-nos o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E aí, amados, domingo passado, pastor Elias, de forma maravilhosa, nos abençoou com: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E aí, Tua vara e Teu cajado me consolam. O que na verdade significam isso? Obrigado, Deus abençoe, meu amado irmão. Só um é o suficiente. Muito obrigado, viu? Amados irmãos, nós vemos que vara e cajado são, para o pastor, o seu instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Como assim, pastor, instrumento de trabalho? Não entendi. Vamos lá. Se você for a um borracheiro, porque o pneu furou, o que ele vai fazer? Bem, ele vem com o famoso macaco. A descrição é até simples, né? Aí com o macaco ele consegue levantar o pneu furado. Aí depois ele vem com a chave de roda. E aí ele consegue retirar os parafusos do pneu. E aí imediatamente ele tira o pneu e leva ali o pneu para um compartimento cheio de água. E aí ele vai rodando ali o pneu dentro daquele compartimento cheio de água para ver onde está o furo. Porque, obviamente, vai encontrar o furo. Encontrou? Aí ele vem com um instrumento de trabalho, porque o macaco já é o primeiro instrumento de trabalho. A chave de rodas para tirar uns parafusos já é outro instrumento de trabalho. Né? A bacia com água é um terceiro instrumento de trabalho. E o quarto é um aparelho, eu tinha um nome na cabeça, acabei esquecendo, mas é um aparelho muito forte que ele abaixa e ele consegue separar a roda da câmara de ar e ele consegue retirar. Muito forte aquele aparelho, e aí ele conserta literalmente o furo e bota tudo de volta.
Veja, um borracheiro, ele precisa de 1, 2, 3, 4. 4 instrumentos de trabalho, meio de trabalho, para colocar teu carro funcionando de novo, não é verdade? E toda profissão tem seu instrumento de trabalho. Um professor, como eu, tem como instrumento de trabalho a lousa, chamada de quadro negro, o giz ou o pincel, a sua mente, suas anotações e, obviamente, a garganta. Não tem professor sem garganta, né? A não ser que ele esteja lecionando em Libras, né? Na língua brasileira de sinais. Você, pense agora na profissão que você exerce. Quais são os seus instrumentos de trabalho? Não é verdade que você, talvez ano a ano, compre novas dimensões do seu instrumento de trabalho, novos formatos do seu instrumento de trabalho? Talvez até, por exemplo, mande sempre consertar de 6 em 6 meses ali o seu instrumento de trabalho, não é verdade? Você precisa daquilo para ganhar o pão de cada dia. E o que é a vara e o cajado? A vara e o cajado é o instrumento de trabalho do pastor. Como assim, Gedeãozinho? Vamos lá. É muito interessante. Vamos para a primeira figura que está na página 66 e que eu coloquei no slide para que aqueles que têm uma certa limitação visual como eu vejam melhor. Também está no slide. Então, é o primeiro slide que os meninos vão, nesse momento, já expor. Olha que interessante. Quando você pega aí na página 66, você vê perfeitamente que o sonho de todo e qualquer pastor é exatamente o quê? É ter exatamente essa figura aqui. Esse é o sonho de todo pastor. Ter as ovelhas no redil. Ou seja, aquele local preparado, aquele local absolutamente separado para as ovelhas ali estarem. Então, já saiu aqui no vídeo, olha que interessante, né? Você tem ali no redil exatamente o pastor, na porta, e o pastor não dormindo, o pastor atento, porque predadores como leão, urso, lobos, facilmente pulam, não é verdade? Facilmente pulam os limites do redil e podem vir pegar a ovelha. Mas venhamos e convenhamos, agora pode voltar. O redil, obviamente, é um local de grande segurança. E é um local onde o pastor, ele construído pelo pastor, está perto da casa do pastor, está com muito suprimento de água e de alimento. Só que essa linda paisagem não é assim o ano inteiro. Não é assim. Bom que fosse, né? Mas não é assim. Há períodos do ano que o redil tem que ser deixado. E o pastor, por amor às ovelhas, tem que subir montanhas acima. Para poder o quê? Para literalmente poder encontrar pasto e água para as ovelhas. Como assim, pastor? É o que o pastor Elias falou domingo passado. Nós temos que ter em mente que, infelizmente, o outono chega. E o outono, irmãos, não é só pesado no Brasil. No outono, as nossas árvores aqui no Brasil, todas perdem as suas lindas folhas, não é verdade? Elas ficam completamente desfolhadas, a relva fica seca, né? Fica bem seca e a gente fica esperando as chuvas, que vão anunciando, né, toda a primavera e depois todo o verão, aquela coisa linda. Mas a gente fica esperando as chuvas. O pastor, que era irresponsável, ele ficava com seu redil ali, as ovelhas ali, e quem das ovelhas sobrevivesse ao outono, sobrevivia.
As mais fortes sobreviviam, as mais fracas morriam. Ele não estava nem por aí, é mera ovelha mesmo. Agora, o pastor que amava as suas ovelhas, ele saía desse local de proteção que está na página 66, e ele ia morro acima. Ele ia lá em cima nos montes, porque pelo menos lá em cima dos montes tinham camadas de gelo que estavam derretendo. E como essas camadas de gelo estavam derretendo, ele tinha condições de achar água para o rebanho lá em cima. Tudo bem que, pensa comigo, é água que está descendo, não é verdade? Aí o pastor tinha um trabalho de fazer uma represa, para a água ficar calminha, para a ovelha beber. E as ovelhas que tinham ainda dificuldade de beber na represa que ele fez, ele ainda tinha que pegar no colo e botar para beber. E ainda tinha ovelha que nem no colo bebia, ele tinha que trazer a água na mão ou num cantil, para perto da boca da ovelha, para a ovelha beber. Ainda tinha ovelha mais limitada ainda nesse momento. E óbvio que lá em cima dos montes, ainda se tinha um pouquinho de comida. Mas era mais do que aqui embaixo, na época do outono, né? E aí o pastor tinha que subir com as ovelhas. E aí a grande questão é, como é que a ovelha vai uma atrás da outra? Como é que o pastor fazia para elas irem em filinha, bem direitinho, uma atrás da outra? Como é que o pastor fazia com aquela ovelha que queria se desgarrar do rebanho e podia cair em precipícios? E o mais interessante, lá em cima do monte não tinha redil. Não tinha redil. As ovelhas ficavam nos planaltos, planalto aberto, campo aberto. Como é que se faz com os predadores? Daí o pastor, olha que lindo, que tinha que literalmente fazer essa viagem que demorava meses. Então ficava com a família do pastor lá embaixo, algumas ovelhas para eles comerem, e ia o pastor ou sozinho, ou com outros pastores, levar as ovelhas para ver se elas sobreviviam no momento mais seco do ano. E isso era de 5 a 6 meses. Depois, um trabalho maior ainda, para a ovelha descer. Aí ele ficava 5 a 6 meses aqui no redil. Então, essa primeira imagem que os irmãos têm aí, que eu peço que coloquem de novo, por gentileza, é uma imagem linda, mas que durava 5, 6 meses. Nascimento, meu amor, os outros 5, 6 meses, era subindo montanha, buscando alimento e água. E aí, vamos juntos. Pode voltar para mim, filho. Você, se fosse pastor, o que você levaria? Ai, pastor, eu ia botar uma mochila com isso, com aquilo, para poder botar barraca e tal. Pois é, o pastor, ele tinha que levar o menos de equipamento e peso possível. Porque ainda no meio do caminho, tinha uma ovelha que se machucava, e ele tinha que levar nos ombros ainda as ovelhas que se machucavam. Então, o que o pastor levava? Um cantil para água, porque ele era o primeiro a ter que tomar água, porque se ele não toma água, até aproveitar, pegar água gostosa aqui, que o Cícero me trouxe, se ele não cuida primeiro dele, a ovelha vai para o espaço. É mais ou menos assim, como você viaja, não tem o pessoal dizendo, ó, vai cair, se o avião despressurar, vai cair uma máscara, coloque antes em você, depois você coloca no seu filho. Por que você coloca primeiro em você? Porque é uma questão de 6 a 10 segundos para você perder a consciência, numa despressurização de avião. Só que quando o ar volta, você volta à consciência. Mas seu filho, se você for proteger primeiro seu filho, você perde a consciência e ele não sabe botar em você.
Por isso que você bota antes em você, e aí mesmo que seu filho perca a consciência, você coloca depois no seu filho, porque volta a consciência dele. Preocupe não, de 5 a 7 segundos para o oxigênio voltar. Então o pastor tinha que levar o cantil para ele ir bebendo água, para poder ajudar as ovelhas a comer e beber. Tá? Ele não se preocupava em comida para ele. Porque dá para viver sem comida, tendo água. E aí o que acontece? Ele subia e comia frutos que havendo na reta. Ele não vai matar a ovelha dele. Ele comia era frutos. Enquanto a ovelha estava comendo o quê? O seu pastinho. Ele bebia a água direitinho. Agora, além do cantil com água, o pastor tinha o cajado e a vara. Só isso. Cajado na mão direita, se fosse destro. Se ele fosse sinistro, cajado na mão esquerda. Ou seja, se ele fosse canhoto, cajado na mão esquerda. Tá? E a vara sempre aqui, ó. Estão vendo aqui o meu cinto? A vara sempre aqui, ó. Sempre aqui. Então ele se locomovia com rapidez e o cajado na mão. Então o cajado era fundamental e a vara fundamentais para esse período de estiagem aonde ele tinha que subir e depois descer. Ah, pastor, que interessante. Então ele levava realmente somente esses dois objetos? Sim. Quando era um pastor mais rico, ia ele e os pastores auxiliares, porque o rebanho era muito grande. Agora, quando o pastor era pobre, tipo Davi, que escreveu esse salmo, e que quando foi pastor, era pastor das ovelhas do pai dele, e que Belém era muito pobre, tanto é que Isaías diz assim, e tu, Belém, Efratas, de maneira alguma estás entre as menores, porque de ti sairá aquele que há de reger Israel. Então Belém era muito fraca. Jessé devia ser pobre. E Davi devia fazer essa caminhada que eu te falei, sozinho com as ovelhas dele, que não eram muitas. Que não eram muitas. E aí, olha que interessante. Olha que interessante. Aqui é que entra, tua vara e teu cajado me consolam. Vamos, em primeiro lugar, estudar a vara. O próximo slide, ele está na página 67, e eu coloquei bem grande aqui, ó, no vídeo, para você poder ver. Tá bom? Na página 67 ele está. Você está vendo ali a vara? Você está vendo o urso? Você está vendo as ovelhas todas medrosas? Irmãos, ovelha, quando está com medo, o medo é tão grande que elas não conseguem sair do lugar. Veja o vídeo. Olha que interessante. E o pastor que se vire. O pastor que se vire. Ah, então a vara é esse instrumento que no final dela é pontiagudo? Sim, é esse instrumento pontiagudo que serve para quê? Voltando para mim, serve para quê? Para ataque feroz a inimigos. Ataque feroz a inimigos. Mas pastor, mas isso aí não é um instrumentozinho bobinho, não? Bobinho? Isso é instrumento que salvava a vida do pastor e de quem? Das ovelhas. Como é que era feita uma vara? Obviamente que o menino, ao atingir seus 9, 10 anos, começava a profissão de pastor junto com o pai dele. Escute. O pai dizia, vai e faz a tua vara. Sabe como eles faziam, Nonata? É interessante. Eles iam e eles pegavam um arbusto na terra que eles conseguissem tirar. Então não era lá muita coisa, né, Nonata? Mas quando vinha com a raiz. E naquela raiz eles prendiam, eles amarravam instrumentos pérfuro-cortantes. Ou seja, eles pegavam pequenos bambuzinhos e amarravam
de tal forma que ficava bem afiado e entrando em alguém já era. Óbvio que essa vara feita por um menino de 9, 10 anos, era uma vara que era um nada. Mas era a vara que ele tinha para começar a treinar. E eles treinavam. Tinha competição de lançamento de vara. Como assim, pastor? Presta atenção. Deixa eu te mostrar os próximos slides. Olha lá, ó. Uma vara podia ser lançada. Eita, pastor, como assim ele lançava a vara? Ali era uma funda para lançar a vara? Não. O próximo vídeo, o slide, perdão. Olha que interessante. Você está vendo que no cantinho você tem um propulsor? Não, pastor, isso não existe. Não existe? Olha o próximo slide. Olha que interessante, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo o pedaço de bambu bem fininho no final para atingir a vítima? Está vendo ali no canto a seta de verde? Ali era o propulsor. Então, olha que interessante, o próximo. Você está vendo que consegue lançar e consegue ir direitinho? Irmãos, aquilo atingindo, qualquer um mata na hora. Quanto mais animais. Está vendo aí no vídeo aqui? Atingindo uma mata mesmo. Agora, olha que interessante. Voltando para mim, olha que interessante. Desde pequeno, o menino era treinado a fazer esse tipo de armamento. Desde pequeno, o menino competia com os outros meninos em lançamento. Então, de longe, o pastor, ao avistar o predador vindo, seja ele urso, leão, lobo, ele já tinha habilidade para jogar e acertar. Agora, quando o predador conseguia pegar uma ovelha, aí ele saía com a ovelha na boca, e o pastor vendo, ele ainda conseguia acertar o predador e tirar a ovelha da boca. Meu Deus, pastor, que habilidade! É? Presta atenção. Deixa eu te mostrar um texto que está em 1 Samuel capítulo 17. Abra em 1 Samuel 17. Recordando um ensinamento do papai, no Velho Testamento é sempre masculino. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque são livros. No Novo Testamento é sempre feminino. 1 Tessalonicenses, porque é carta. 2 Pedro, porque é carta. Tá bom? Mas se você errar, não tem problema. Não tem problema. Só vai se acostumando, tá? Vamos lá. Em 1 Samuel capítulo 17, Davi está conversando com Saul. E Davi está dizendo, tentando provar para Saul que ele pode encarar o filisteu. É óbvio que Saul não confia em Davi. Tanto é que no versículo 33 do capítulo 17 de 1 Samuel, Saul diz assim para Davi. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, filho, se coloca no teu lugar. Tu é menino. Ele é um gigante guerreiro desde a mocidade. E se ele está vivo, é porque ele já matou muitos. Você vai ser o próximo. Irmãos, nessa época não era a Olimpíada, não. Em que você derrubava o outro e ganhou por ipom. Não. As espadas aqui não tinham aquela bolinha só para tocar, aí ponto. Não.
Aqui, meu amigo, você foi para a batalha, ou você volta vivo, todo estrupiado, e passa 4, 5 meses se recuperando para a próxima luta, ou então você morre. Ele está dizendo, Golias não é criança como você. Golias é um adulto. Então ele já foi para muitas batalhas, ele já matou muita gente. Você vai ser o próximo, moleque. Aí olha o que Davi fala. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, ou um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Então o que Davi estava dizendo? Ó, mesmo com eu olhando tudo, ainda o urso ou o leão levou. E aí o que acontece? Eu desisti da ovelha? Não. Eu saí após ele e o feri. E tirei o cordeiro da boca. Tadinho, como deve ter saído esse cordeiro, né? Todo estrupiado, né? Mas Davi tirou o cordeiro. E levantando-se ele ainda contra mim, o agarrei pela barba e o feri e o matei. Quando a gente olha, a gente pensa assim, então Davi foi para cima do leão, Deus deu força, ele pegou na juba e com uma faca matou. Não, irmãos. Davi tinha uma habilidade extraordinária com lançamento de quê? Primeiro, da vara. Então, e depois da funda. Obviamente, um texto como esse nos faz entender que Davi, com a funda, acertou o leão que estava indo embora, e acertando o leão caiu, e aí ele veio com a vara, pegou pela juba e foi enfiando a vara até matar. É isso que aconteceu. Aí ele conseguiu abrir a boca do leão e tirar o quê? A ovelhinha. Pastor, como assim a funda? Você acha que pastor só andava com vara? Não. Pastor tinha a maior arma do seu tempo, que eram também as fundas. É que quando a Bíblia diz, tua vara e teu cajado me consolam, dentro da expressão vara está, dentro dela a questão da funda. Pastor, como era a mesma funda? Deixa eu te mostrar. Está vendo a funda? Pastor, isso aí nada, é a mesma coisa. Ah, é? Jojo, eu preciso agora daquele, eu sei que é muita coisa para vocês, mas eu preciso agora daquele do History. Bota para a gente. Você sabia que esse instrumento de guerra, ele tem o poder idêntico de uma... Conseguiu botar, filho? Olha aí, ó. É do History. A arma de Roma antiga era tão letal quanto uma Magnum 44. Não, volta, meu amor. A humilde funda não apenas causava destruição em massa, como terror. Olha a funda. Abaixa. A funda já era uma invenção de mais de 10 mil anos, quando os romanos decidiram empregar contra os pictos, celtas na Escócia. É uma arma humilde. Trata-se de uma mera alça de couro com corda, com uma parte mais larga no meio para colocar um projétil, ou seja, uma pedra, ou uma pedra ou uma bala feita realmente para ela, e a alça então é girada com força e solta, e sua carga disparada por meio angular. A criação vem desde o Paleolítico. Tá? Agora, olha que interessante. Tá vendo aí o rapaz? Isso. Agora volte. Volte para o título.
Eu vou disponibilizar essa matéria para todos os irmãos. E o que seria uma Magnum 44? Jojo, eu nem combinei isso com você. Vem cá, me ajuda, por gentileza. Me ajude aqui, meu filho. É rapidamente, por gentileza. Meu filho me explicou, eu não vou reproduzir para os irmãos que eu posso falar errado. E vem cá, meu filho. Ele gosta de armas, então? Paz, Senhor, irmãos. Essa arma aí que os irmãos viram na reportagem, ela foi criada, ela é um revólver, e ela foi criada ali no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, nos Estados Unidos, para caçar búfalo. Búfalo é aquele bicho que parece um boi, só que bem maior. E nessa época eles usavam espingarda para caçar búfalo. Só que a espingarda era muito grande, então não era muito fácil de manejar quando o búfalo vinha atacar, né? Então ele vinha para cima e ficava meio difícil de você manejar a espingarda e às vezes você não conseguia efetuar o disparo. Então eles precisavam de uma arma pequena e que fosse muito forte para conseguir derrubar o búfalo em um tiro. Então eles desenvolveram essa Magnum 44, que é um revólver com um projétil muito grande, muito pesado, que era justamente para conseguir abater um búfalo em um tiro. Obrigado, filho. Irmãos, você entendeu o que era o poder de uma funda? Uma funda. E são historiadores que fazem essa comparação. Então, um pastor, ele utilizava primeiro a funda. Então, foi uma bala 44 que arrebentou Golias. Olha a força. E a lança era a última opção. Quando eles não jogavam também a lança, como eu lhe mostrei. A lança era muito mais pessoal. Aí, como é que você pega um leão que acabou de pegar uma ovelhinha? Ou você joga a lança, ou você joga o quê? Funda. Eu creio que Davi, por ter uma pontaria muito boa, jogava a funda, acertava o animal, caía, e aí ele ia com a lança e botava para quebrar. Agora, se o pastor não tivesse tempo de usar a funda, era a lança aqui, ó. Irmãos, você já pensou que o teu pastor tem também a própria arma de ataque àqueles que querem acabar com a tua vida? E que, mesmo que eu e você, como os meninos dizem, dando bobeira, cheguemos a estar na boca do leão, ele ainda nos socorre? Você já imaginou o poder do teu pastor? Porque o teu pastor está ali. O teu pastor está ali. Ele, ao contrário dos pastores humanos, ele não permite nem que o mal te atinja. Lembre-se de Jó. Até para o nosso adversário nos atingir, ele tem que pedir autorização para o nosso pastor, e o nosso pastor ainda diz, é até aqui o teu limite. É até aqui o teu limite. Eu fico imaginando as armas poderosas do nosso pastor. Faça sempre uma oração atrevida. Diga assim, Senhor, Tu és meu pastor. Guarda-me.
E não permita que o meu adversário me tenha por algum motivo. E mais ainda, pastor, se eu com a minha cabeça de ovelha, limitada que é, for me colocar em perigo, não permita. Porque ainda tem isso. O pastor está te protegendo, mas eu e você, de vez em quando, queremos o perigo, né? Aí a gente se coloca em posição de perigo. Aí lá vem o predador. Aí a gente começa a gritar e lá vem o pastor para salvar a gente. Vou dar exemplos simples. Trabalhou o mês inteiro, o Senhor te deu a graça de ter. Aí quando tem, retém a mão e não louva a Deus com seu dízimo. Aí depois não sabe por quê, não consegue pagar a água, a luz, o telefone, o gás. Se colocou em posição de perigo. Aí grita. Aí lá vem o pastor com a misericórdia. Porque misericórdia é ele dá para a gente o que a gente não merecia. É misericórdia. Que o que a gente merecia era mais dívida. Aí lá vem ele e socorre. É o menino, a menina, o jovem, que sabe, não se coloque com escarnecedores e nem pecadores. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai para uma boate. Fica lá até 3 da manhã. Aí volta e vira o carro. Aí lá vai gritar. Ai, mamãe, papai. Ai, mamãe, papai. Mas não pediu? Não pediu? Faça uma oração atrevida. Diga assim, Senhor, toda vez que eu, como ovelha, for dar uma ovelhada, ou seja, me colocar em posição de perigo, deixa não. Você vai ver. Vai ter dia que você vai acordar e vai te dar uma dor de barriga tão do céu que você nem vai sair de casa. Por quê? Porque naquele dia eu e você íamos dar uma de ovelha. Entendeu? Aí Deus não deixa a gente nem sair de casa. Sério. Sério. Às vezes o celular desconecta que não volta. 2, 3 dias para voltar. Aí o jovem fica doido. Ai, meu Deus, mas tanta coisa aqui que eu estou perdendo. Não, é Jesus te protegendo. Entendeu? Às vezes o salário atrasa. Eu já tive um irmão que deu um testemunho do salário atrasando. Ele disse assim, irmãos, eu fiquei tão revoltado que atrasou 5 dias. Mas foi exatamente os 5 dias que eu ia fazer o pior negócio da minha vida. Gente, o pastor tem amor preventivo, que evita de você cair na boca do lobo. Mas, se eu e você cairmos, 7 vezes o justo cai. 7 vezes o Senhor o levanta. Só que às vezes o levantar é cruel. Você se levanta todo machucado, todo arrebentado, todo ferido. E aí você nunca mais anda como andava. Você nunca mais fala como falava. Você nunca mais se alegra como se alegrava. Quer um conselho? Diz assim, Senhor, Tu és meu pastor. E eu sei que o diabo está aqui do lado, querendo me tragar. Senhor, deixa não. E ainda mais, se eu com meu livre-arbítrio for fazer besteira,
impede Jesus. Impede. Mas, Senhor, se eu cair, vai com tua vara. Vai lá, Senhor, vai lá com a funda. Me tira da boca do urso, do leão, do lobo. E me restaura. Me restaura. Por isso que Davi dizia, tua vara e teu cajado, o quê? Me consola. Agora pegue na página 67. Na página 67, eu ia trazer, até separei em casa, mas esqueci, desculpa. Aqui na página 67, você tem um texto muito bonito. É um texto que eu tirei da internet, está aqui a fonte. O autor faz uma comparação entre a vara e a palavra de Deus, bonita, muito bonita. Eu não estou dizendo que toda a comparação que ele fez é correta, eu estou deixando esse texto aqui na página 67 para você ler e meditar em casa. Tá bom? Leia e medite em casa. Agora, o ponto 3 aqui, na página 67, um pouquinho de teologia. Aí esse ponto 3 aqui que vai da página 67, vai até o final da página 68, no 5. Aqui não, aqui é teologia pura. Aqui eu tirei de um dicionário bíblico. Eu ia trazer para os irmãos, esqueci. Wycliffe, excelente. E aqui você leia em casa, dever de casa, lê em casa e depois analisa cada passo, porque aí estão vários sentidos da palavra vara. E é maravilhoso. Aí eu cometi um erro. Eu coloquei aí, na página 67, 3, um pouquinho de teologia, que você vai ler em casa. E depois na página 68 eu botei 3, o cajado. Muito bonito para mim, não é verdade? Não se preocupe não, Heber. Isso aqui serve para ilustrar o seguinte. Toma cuidado com o pastor que você está seguindo. Pode ir para o buraco os dois. Então o Heber estava me seguindo, veio para o buraco comigo. Entendeu? Errei eu e o Heber foi junto. Oh, meu Deus do céu. Mas a culpa não é do Heber. Amém? Mas até nisso a gente consegue uma instrução, né, Heber? Não tem problema. Nonata, meu amor. Então, em casa você lê esse artigo aqui, que está na página 67, mas esse artigo é para reflexão, não é a posição da igreja. Tá? Agora, o que está aqui, um pouco de teologia, Nonata, aí sim, é estudo teológico firme e seguro. O artigo é para reflexão em casa. É um artigo bonito, eu achei muito bonito mesmo. Agora vamos para o ponto 3, o cajado. Página 68. Vamos lá? Pastor, o cajado se diferencia da vara pelo quê? Bem, pegue aí na página 69, você tem uma série de imagens que vão nos ajudar bastante. E aí eu preciso que meus filhos me ajudem. A primeira imagem do cajado, essa. Está vendo aí? Também está na imagem do vídeo. Você está vendo que o cajado é uma vara que tem o final arredondado, como se fosse um guarda-chuva? Está vendo que ali o final é arredondado? Pastor, se o pastor já tem a vara, para que cajado? Oh, irmãos, o cajado é uma benção. Esqueça um pouquinho a revista, olhe agora para cá para o vídeo. Você está vendo ali a primeira função do cajado? O cajado, em primeiro lugar, não, volte. O cajado, em primeiro lugar, ele serve para apoio e descanso do pastor. Você está vendo as duas mãos do pastor ali? Isso é um pastor cansado, sabe por quê? Porque ele subiu uma montanha inteira com as ovelhas. E ele está cansado. Haja perna. As ovelhas estão comendo. E ele está descansando com o cajado. Meu Deus do céu, o pastor descansava trabalhando. Sim, daí talvez é que venha. Pastor, quando descansa, carrega pedra. Não é?
Daí talvez que venha. O cajado fazia com que ele descansasse as costas e um pouco das pernas, segurando aqui e olhando as ovelhas, porque o que não falta é predador. Predador. Esse é o motivo pelo qual o cajado, em primeiro lugar, é fundamental para o pastor, porque é instrumento de descanso para o pastor. Segundo lugar, o cajado serve como extensão do braço do pastor. Olha para cá. Olha para cá. Olha que interessante. O meu braço, ele é limitado. Opa, deixa eu voltar para cá. O meu braço é limitado. Se eu sou pastor, eu toda hora tenho que estar cuidando de ovelha, porque ovelha só apronta. Irmãos, tem coluna que aguente? Tem coluna que aguente? Não tem. Então, o cajado é a extensão do meu braço. Para quê? Vamos às imagens, filhos. Primeiro lugar, para a condução das ovelhas. Todas essas imagens estão aqui na sua apostila de forma menor, mas você está vendo ali do lado, ó, ele consegue colocar cada ovelhinha certinha. O cajado não é para bater na ovelha, é para, com amor, do ladinho aqui. Minha filha, não é para ir não, filha, é para cá. E aí ele vai conduzindo. Hoje nós temos cães que ajudam o pastor também. Mas você está vendo ali, ó, é uma extensão do braço do pastor que serve em primeiro lugar para conduzir ovelhas. Segundo lugar, próxima imagem. Está vendo ali o cajado? Segurança da ovelha. Porque tem ovelha que não adianta ter o cajado aqui do lado, batendo com amor e dizendo, o caminho é aqui, minha filha, o caminho é aqui, o caminho é aqui. E aí ele podia andar sobre montanhas altíssimas com precipícios. Tem ovelha que é difícil. Aí o cajado serve para pegar a ovelha que está indo para o canto, pegar aqui, ó, vem para cá, porcaria. Porcaria no bom sentido, não é verdade? Com muito amor. Às vezes não dá para puxar pelo pescoço, que a ovelha é muito gordinha e cheia de lã. Aí o pastor passava pelas pernas mesmo e ia trazendo. Ia trazendo. Então, além de conduzir, o cajado era segurança para as ovelhas. Agora, presta atenção nessa imagem. Você está vendo essas duas imagens? Eu não acredito, pastor, que ovelha se mete numa fria dessa. Mete. Tem um vídeo no YouTube que eu não consegui achar. Uma ovelha que o pastor tira de um buraco, ela sai pulando, cai imediatamente de novo no buraco. Fantástico esse vídeo. Agora vamos lá. Olha o risco que o pastor está tendo para pegar essa ovelha. O risco dele cair. Fora a ave de rapina que está vindo para levar a ovelha. Então o cajado serve para quê? Está vendo que a mão do pastor não alcança? Próximo. O cajado serve para pegar a ovelha e trazer a ovelha. Então, o cajado é socorro para as ovelhas. E, por fim, o cajado servia para divisão do peso da ovelha. Por quê? Porque a ovelha, muitas vezes, tinha que ser conduzida no colo. Pode retirar, Davi. Sendo conduzida no colo, pesava para o pastor. Para diminuir o peso na coluna, você tem o cajado. Né? Aquilo te dá maior apoio. Muitos dizem que as ovelhas tinham que ser levadas no colo. Muitas em razão de quê? Porque se feriram, porque foram tiradas da boca de um predador,
porque se machucaram ao andar, escorregaram, se feriram. Tem uma segunda história, eu não sei se é verdade, mas tem tanto vídeo na internet dizendo que, inclusive, brasileiros estavam fora e viram um pastor quebrando a perna de uma ovelhinha, foram reclamar, e aí o pastor explicou, não, essa aqui é tão rebelde que eu tenho que quebrar a perna dela, tenho que atar e depois levar no colo o tempo inteiro para ela não sair do rebanho. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Aquilo que eu tenho consciência plena, eu falo para os irmãos. O que eu não tenho, eu digo, pode ser. Inclusive, pegue na página de número 71. Página de número 71. É a última página. Aqui tem um texto de reflexão sobre o cajado. Que não é um texto 100% teológico e tal, mas que eu achei bonito. Você não precisa literalmente ler esse texto e acreditar que aqui está a posição da igreja. Não, não, não. A posição da igreja eu te passei agora no estudo. Mas é um texto bonito, para a gente pensar, refletir. Ele faz uma comparação entre o cajado e o Espírito Santo bonita, que eu não estou dizendo que é verdadeira, eu estou dizendo que é bonita. E que reflete algumas realidades. E nesse texto, inclusive, fala dessa questão de que quebra a perna da ovelha, faz uma comparação com Hebreus dizendo que o Senhor corrige quem ama. É um texto bonito. Leia e reflita depois. Leia e reflita. Mas não é a posição da igreja. Leia e reflita. E aí você tire suas conclusões. Se gostou, se não gostou, se é bom o texto, se não é. Isso aqui é para reflexão. Tal como aquele texto da vara. Tá? Aqui está um texto relacionado ao cajado. Eu ia tirar também do dicionário tudo sobre o cajado, mas ia ficar muito conteúdo. Né? A vara é mais importante, o cajado tem todos esses significados, inclusive esses significados eu tirei do dicionário Wycliffe. E botei em imagens, sem escrever nada, porque fica fácil de você ver e entender. Engraçado, né, irmãos? Voltando às imagens do cajado, a primeira, Davi, sobre o cajado, né? É interessante. Os pastores, eles se cansavam e precisavam do cajado para descansar. O bom pastor, ele não se cansa. Ele não se fadiga. E lindamente ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você tem um pastor que não se cansa, que não se fadiga e é como aquele ali, não tira o olho do rebanho. Pastor, por que ali não tem uma só ovelha? Porque o pastor, ele está de olho no rebanho. Não se equivoque não, meu irmão. Não se engane não. Tira um pouquinho, Davi. Não caia nessa piada de que você é o coração de Deus. Você é o centro da vida de Deus. Não caia nessa piada, não. Você está protegido porque está no rebanho. Vai viver a vida sozinho, vai. Vai sair do rebanho. Eu me lembro perfeitamente quando Jeremias nos trouxe ali em Números 25, um dos estudos muito bonitos que nós temos em Números, né? E ele, de forma muito clara, ele dizia, irmãos, o Senhor nos protege enquanto a gente não vê
Ele está protegendo. Balaão estava junto com Balaque fazendo macumba para ver se pegava no povo de Deus, não é verdade? E na hora de pegar a macumba, Balaão, que já viu uma jumenta falar e viu que a coisa estava feia, Balaão só dizia, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoe. E ele diz, ó, quão lindas são tuas tendas, ó Israel. Não cai no equívoco de pensar que a tua tenda é linda. A tua tenda é linda porque ela está dentro do arraial do povo de Deus. Os amalequitas mataram os israelitas que resolveram ficar sozinhos. Vai ficar sozinho. Não cai no equívoco de pensar que você é o centro do coração de Deus. É nada. O centro do coração de Deus é Jesus Cristo. Acorda. Você é igreja. Vamos botar as coisas certinhas. Tem muita gente falando besteira na internet. Bobagem na internet. Não se engole bobagem que os outros falam, não. Você tem que entender que o olhar de Deus, sim, é para você todos os dias. Mas é porque você está no meio do povo de Deus no redil. Vai viver sozinho. Vai ser ovelha sozinha. Vai viver solo. Você vê onde você vai parar. Vai ser solo. Os encantamentos de Balaão não pegaram em Israel, porque Israel. E aí não pegou em Josué, Caleb, Moisés. Não é porque eles eram grandes líderes, é porque estavam com Israel. Vai no livre-arbítrio viver sozinho, ainda dizer, Deus me ama. Sim, Ele ama. Mas há uma diferença em quem está no redil e quem está fora do redil. Abra o olho. Abra o olho. Primeira figura, Davi. Primeira figura. A primeira. A do início. Você está ali dentro? Eu estou ali dentro? Você pode ficar tranquilo, o olhar do pastor está sobre a gente. Está lá fora, não quer estar no redil, não quer estar no redil, quer ter a vida própria. Depois que o predador engolir, grita. Se ainda houver vida, o pastor vem. E o pastor te cura e te traz para onde? Para onde? Para o redil. Voltando à primeira imagem do cajado. Meu pastor, né, Verinha? Não dorme, não tosqueneja, ele está de olho, olho no redil, olho em mim, me amando, me amando, me amando. Não, mas o amor de Deus é a coisa mais linda do mundo. Deus não vai me deixar perecer. É? Tira só um pouquinho, Davi. Depois você volta aí. Você já viu o texto pentecostal da segunda vinda de Cristo no tribunal de Cristo? Vamos lá. Senhor, porque eu estou indo para o inferno. Em teu nome expulsei demônio. Em teu nome falei novas línguas. Em teu nome fiz maravilhas. Então, quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Pentecostal. Quem é que fala nova língua em nome de Jesus? Pentecostal. Quem é que em nome de Jesus faz milagre? Quem acredita? Pentecostal. Tem demonstração mais séria de glória, de presença e de poder de Deus além do meio pentecostal? Não. Pois é, Jesus vai pegar muito pentecostal
e vai dizer: eu não te conheço. O teu erro não é falar línguas em meu nome, é que eu não te conheço, amigo. Tu não estava no meu redil, meu amigo. Tu não estava comigo, eu não te conheço, não. Meu Deus, mas eu fui em tudo que é igreja. Eu tinha revelação do CPF. E a glória caía. Eu não te conheço, peça rara. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, tu não me deu de comer. Eu estava preso, tu não me visitastes. Eu estava enfermo. Uai, mas quando é que tu estavas assim? Quem fez isso a um dos meus pequeninos fez a mim. Então tem gente que quer viver carreira solo, longe da igreja, longe dos pequeninos. Fica tranquilo, tu pode demonstrar o poder que demonstrar. Tu está no inferno por não estar com os pequeninos no redil. E tu deu sorte que o nome dele é poderoso. Agora, como é bom estar no redil. E aí falar em línguas. Estar no redil e ver a operação de milagres. Estar no redil e ver a glória do Senhor se manifestando. Está no redil, se alegrar. Está no redil e ver o irmão que padece necessidade sendo suprido. Tudo no redil. Sério, irmãos, tem uma galerinha que está surgindo por aí que... rapaz, mas vá empurrar teologia de quinta para outra. Aqui é mais de 50 anos aprendendo com o nosso saudoso pastor Gedeon e pastor Aloide. Aqui não muda não. Aqui não muda não. Eu me lembro perfeitamente. Um dia após a morte do meu pai, eu ia sentar com a minha mãe e eu ia conversar: mãe, vamos partir para isso, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Aí eu disse assim: Senhor, fala comigo. Nascimento está aqui, nascimento é prova. Nascimento chegou na escola dominical, porque enterramos papai no sábado. Nascimento chegou e disse assim: Gedeonzinho, não deixa mudar nada. Nascimento falou isso para mim. Eu na hora vi Deus falando comigo. Está aqui o Nascimento, ele pode testemunhar. Sério, ele disse: Gedeonzinho, não deixa mudar nada. Eu, tá, Senhor, eu entendi. É sério, irmãos. Acabou. Você está numa igreja em que Deus se manifesta. Semana passada, minha mãe ia hipotecar 2 casas dela para pegar o dinheiro e para continuar a construção. Deus traz uma irmã lá do outro lado do Goiás, só para dizer para a mãe: eu não quero que mexa em nada agora. Eu estou mandando vocês pararem. É para ficar quieta, é para juntar dinheiro. E não deixou mamãe mexer em nada. Irmãos, eu estou falando isso. Se um dia ela quiser contar o testemunho, ela conta. Tu está numa igreja que Deus se manifesta sim e tira dúvidas. Você pode ficar tranquilo. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque nós estamos no redil. E o dono disso tudo aqui é Jesus Cristo. E aí, voltando para terminar, que já está no horário. Tua vara e teu cajado me consolam. O nosso pastor não precisa disso. Ele não se cansa. Ele está de olho na gente. Segundo lugar, olha que interessante. A próxima figura, meu filho. Não é verdade que o nosso pastor faz isso com a gente todo dia? Não é? Todo dia ele acorda com a gente, ele vai com o cajado amorosamente dizendo: ó, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Eu sinto isso nas nossas leituras bíblicas diárias.
Eu sinto isso na nossa leitura bíblica anual. São coisas diferentes. Uma coisa é a leitura bíblica diária, aquela que aparece todo dia. A gente está em Deuteronômio, agora vai voltar para Deuteronômio. E a anual, que a gente já está em Isaías. Na anual a gente lê a Bíblia lendo assim, ó, um ano. Lendo. Na leitura bíblica diária, a gente vai estudando e comendo versículo por versículo. É o Senhor fazendo isso. Olha que lindo, ó. Eu também sinto, com certeza, o outro slide, filho. Ele fazendo isso na gente, ó. De vez em quando tem que puxar para trazer para o caminho. De vez em quando tem que bater na perna e puxar. E trazer, e trazer, e trazer. Isso ele faz por intermédio da sua igreja, dos seus pastores. É por isso que criança tem um departamento com pastor, adolescente tem um departamento com pastor, mocidade tem um departamento com pastor, homens têm um departamento com pastor, mulheres têm departamento com pastora, e nós temos a nossa pastora que está à frente da obra. E que tem uma palavra diferenciada de todos nós. É aquela coisa saudável, que mesmo puxando pelo pescoço e doendo, a gente sabe que Deus está colocando. E o mais lindo, você não se preocupe que o teu pastor não tem problema com braços. Eu espero que eu e você não cheguemos naquela posição. Que vai ter ave de rapina querendo levar a gente. Mas não se preocupe. O cajado dele, ó, faz isso aqui, ó. Próximo. Por pior que seja o declive, ele vem e amorosamente nos pega. E eu espero, finalizando, pode voltar para mim, filho. Eu espero que nenhum de nós caiamos na boca de um predador. E tenhamos que gritar por ele. Ele vem, ele nos cura. Mas dói tanto, né, irmãos? Por fim, a última figura, Davi. Eu espero que o pastor literalmente não tenha tanto trabalho com a gente. Porque carregar a ovelha nos ombros é muito pesado. Espero que a gente esteja ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó. Do ladinho dele. Mas se precisar, ele carrega a gente ali nos ombros dele. Isso é a ovelha que dá trabalho. Essa é a ovelha difícil. Mas o pastor carrega com amor. Espero que a gente esteja ali, atrás dele, direitinho, até chegar no céu. Até chegar nos céus. É interessante, eu me lembrei agora de uma ovelha muito especial que nós tínhamos. Não porque no aniversário do meu pai, ela fazia um dos bolos mais gostosos que eu comia. Ah, que delícia! O bolo da mãe do Mota. Que mulher maravilhosa, Mota. Mas me lembro dela não por causa do bolo. Eu me lembro da tua mãe, foi por causa do dia do enterro. Meu pai falou uma coisa interessante. Meu pai disse, aqui está uma ovelha que nunca deu trabalho. Que coisa linda. Aqui está uma ovelha que nunca deu trabalho. Nunca. Sempre fiel, todos os cultos, junto com seu filho, amorosa. Mas olha, meu irmão, se eu e você somos aquela ovelha que dá trabalho, vamos andando até não dar mais trabalho. Sabe por quê? Porque a vara e o cajado do nosso pastor nos consolam.
Vá agora para a página 65 e vamos terminar, que é a primeira página, página 65. Objetivos da lição. Primeira coisa que eu quero que você grave no coração, que como ovelhas, a presença do pastor é absolutamente certa em todos os caminhos e momentos. Ele nunca me deixará só. A não ser que eu queira sair do redil e ficar só. Aí, eu estou pedindo. Essa outra eu quero que você leia comigo, porque ela é muito linda. Vamos ler juntos? Que como ovelhas, meu pastor sabe para onde está me conduzindo. Assim, não devo temer o vale da sombra e da o quê? E a última? Segurança e confiança. São realidades o quê? Irrefutáveis na vida da ovelha. Sabe por quê? Porque tua vara e teu cajado me consolam. Não é lindo, irmãos? Glória a Deus. Que coisa linda o Salmo 23. É uma pena que a gente não possa trazer para os irmãos tudo aquilo que queria trazer. Está faltando muita coisa. Mas aí o Salmo 23 não termina nunca. E nós temos só o mês de agosto para terminar o Salmo 23. Porque em setembro queremos começar a nova revista do arrebatamento. Aí, irmãos. Aí ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado. Tu és o bom pastor. Tu nos ama, Tu estás conosco. Senhor, Tua vara e Teu cajado nos consolam. Tu nos dá proteção, vida, paz. Louvado seja o Teu nome por todas as coisas. Nós Te bendizemos, ó Deus. Nós nos alegramos. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Continua conosco. Não nos deixe nos afastar do redil. E ajuda-nos a viver em Tua presença. Muito obrigado, ó Deus. Nós Te louvamos por tudo. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos.